Então, obrigado pela presença de todos vocês. Vamos continuar com a nossa designação do calendário do Instituto. E, de acordo com o calendário, hoje é Hebreus do capítulo 7 ao capítulo 13. É bem verdade que aula passada a gente já discutiu um pouquinho do capítulo 7. Então, a gente vai continuar do capítulo 7. Vamos dar mais algumas pinceladas aí no capítulo 7 e seguimos adiante, tá bom? Qualquer manifestação aí ao vivo é só levantar a mão ou abrir já o microfone e a gente já discute na hora, já tira a dúvida na hora. Então, em Hebreus, capítulo 7, vai falar sobre a ordem de Melquisedeque, como nós já vimos, e essa ordem de Melquisedeque ela é extraída do Salmo 110, que também já discutimos na aula passada. Mas a gente pode observar em Hebreus, capítulo 7, versículos 11 e 19, que ele vai falar de uma palavrinha que também já vimos aparecer algumas vezes aqui. Que palavra é essa? Versículo 11 e versículo 19. Comparem aí. Ela é mencionada nos dois. Conseguiram saber? Versículo 11 e 19. Isso do capítulo 7, certo? Isso, Hebreus 7. Seria a palavra lei? Interessante, mas tem uma que é mais evidente. E é esse o tema central, vamos dizer, do versículo. Lembrem-se que o tema central aí não tem sido lei. Ele quer justamente que o povo deixe aquela lei antiga e mova para Jesus Cristo. Então, Vi logo? para Oi? ter um aperfeiçoamento, mas O- só que ok, perfeição é isso, né? Veja no versículo 11, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, e ó 19, porque a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Então, essa palavra aí, perfeição, perfeito, né, vem da palavra grega teleios, e é diferente do sentido que a gente hoje atribui a ela, tá? Porque essa palavra, ela denota o sentido de o objetivo de alguma coisa, o propósito de alguma coisa. Então, quando algo é criado para fazer o quê? Qual é o propósito daquela coisa criada? Então, essa perfeição dos versículos seria um modo aí ritual de ordenanças que nos conecta com Cristo de forma que a gente possa progredir e voltar à presença de Deus. Então, é esse o objetivo da coisa criada, da lei, da ordenança, daquele ritual. É com esse propósito que veio a lei e veio as ordenanças. E é isso que cada ordenança faz. Me ajudam, me capacitam, literalmente nos renovando, transformando, convertendo em uma pessoa que está trilhando o caminho de volta à presença de Deus, não só para ver a face dele, mas para viver com ele. E essa palavra também carrega o sentido de tornar algo adequado para o cumprimento de determinada tarefa. Então, é tornar aquilo que foi criado, né, digno da tarefa ou adequado para o cumprimento daquela tarefa. Então, nós estamos sendo capacitados, nós estamos sendo adequados para fazer esta obra maravilhosa do Senhor. E essa obra pode ser, por exemplo, cultivar um casamento, pode ser cultivar um bom relacionamento familiar, cultivar uma boa paternidade, uma boa maternidade, cultivar a dignidade, cultivar a perseverança e etc. Então, é permanecer fiel
até que as promessas sejam cumpridas. E aí é quando a gente entra para aquele hall da fama da fé apresentado em Hebreus 11, que a gente vai discutir mais adiante. Então, nós estamos sendo capacitados para essa obra da eternidade, da qual a mortalidade faz parte. E é uma prática, agora a mortalidade é uma prática do que está por vir no futuro. Essa eternidade que está para chegar para nós. A seção composta aí pelos capítulos 8, 9 e 10 de Hebreus vai desenvolver o padrão da ordenança levítica de adentrar no tabernáculo, dirigindo-se ao lugar santo. Vocês se lembram disso? Então eles chegavam do pátio externo, entravam no lugar santo e depois progrediam para o santo dos santos. O capítulo 8 vai contrastar o céu e a terra, e de certa forma vai contrastar o nosso coração e a nossa mente, tá? Então vamos avançar para Hebreus capítulo 8, e aí sim nós vamos começar a destrinchar bem os capítulos, já que os 7 destrinchamos na aula passada. Hebreus 8, dos versículos 1 ao 6. Como eu já disse, é uma viagem por essa ministração do sumo sacerdote no tabernáculo. Então, aqui, o autor vai falar de Jesus ministrando nos céus. E reparem no versículo 1. Onde é que Jesus está? Hebreus 8, 1. Assentado nos céus, Onde? dentro do trono, Ok. acima, dentro, A está sentado no destra, trono, né? a destra do trono da majestade. Ou seja, Então à é lado direita do direito, isso. trono da majestade, tá? Então, você E podia porque, porque cortou o sinal aqui para mim. Você tinha falado alguma coisa? a gente acabou de ver o versículo 1, que ele está assentado à destra do trono de Deus, à destra do trono da majestade, é onde Jesus Cristo está. E a gente, quando fala em trono, hoje carrega uma ideia de medo, talvez, né? Então, essa ideia de trono pode nos assustar, de acordo com o que a gente já viu em filme, de acordo com o que a gente já leu. Mas se Cristo é a expressa imagem de Deus, como a gente já viu, né? A gente pode pensar num trono de forma diferente, num trono de forma amável, num trono em forma de amor. Mas é nesse local, à destra, à direita do trono da majestade, que o livro de Mórmon vai nos ensinar que Jesus Cristo reclama do Pai os direitos de misericórdia que tem sobre os filhos dos homens. Então, é ali, à direita do trono da majestade, que Jesus Cristo está reclamando o direito que ele tem sobre nós. Isso a gente pode achar em Moroni, capítulo 7, versículos 27 e 28. É ali que ele está pleiteando a nossa causa diante do Pai. E é bem interessante isso que ele diz. Temos um sumo sacerdote, em Hebreus 8:1, tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. E ele está lá justamente pleiteando a nossa causa. O autor ele vai falar aí, no versículo 2, sobre o verdadeiro tabernáculo, traçando um paralelo com o tabernáculo terrestre que está lá no versículo 5. Vejam no versículo 2. E do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Mas ó no versículo 5 que ele diz, as quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Tá? Então ele não está falando desse tabernáculo terrestre, desse tabernáculo terreno.
mas do tabernáculo dos céus, da habitação de Deus, do templo celeste. E aí, dos versículos 7 ao 13 desse mesmo capítulo, a gente pode já ver aí a oferta que era feita a Israel. Vejam no versículo 7. Quem pode ler o versículo 7? Hebreus 8, 7. Eu posso ler. Por favor. Hum, Porque se aquele primeiro fosse irrepreensível, nunca seria ficado lugar para o segundo. Beleza, brigadão, Murilo. Então, se aquele primeiro fosse irrepreensível, então o primeiro aí vai nos remeter à lei de Moisés. É tanto que se vocês clicarem aí na notinha de rodapé A, abre a nota que nos remete para o Guia de Estudo das Escrituras, Lei de Moisés. Então, se a lei de Moisés fosse irrepreensível, então seria aí uma referência aos conjuntos de ritos, sacrifícios, ao sacerdócio levítico que não tinha poder para efetuar a salvação, como a gente também já discutiu na aula passada, e por isso havia necessidade desse segundo, que também é mencionado aí no versículo 7, ou seja, havia a necessidade de Cristo, que tem e tinha e terá para sempre o real poder para nos salvar. O versículo 8 é uma citação do autor de Jeremias 31, 31. Então, quem quiser anotar aí do ladinho das Escrituras, à margem, Jeremias 31, 31. E ele explica essa necessidade do segundo ou do novo convênio. E aí a gente pode questionar: mas se o primeiro convênio já tinha sido dado por Deus, por que já não era o convênio definitivo? Por que não era esse que ia vigorar para sempre? Alguém lança uma luz sobre essa pergunta? Vamos fazer um brainstorm aqui. Por que, se já tinha sido dado por Deus esse convênio, o primeiro, haveria necessidade de um novo convênio, um segundo? Por quê? Bom, na verdade, se tratando do sacerdócio levítico, era o preparatório, né? Aham, Depois o que seria o de Melquisedeque, né? sim, Era o, vamos dizer, o pleno, né? O efetivo. certo. Tem alguma coisa relacionada a isso? Sim. Mas por que o primeiro não foi o pleno, o efetivo? É essa a pergunta, realmente. Essa é o coração da pergunta. Por que o primeiro já não foi o pleno, o efetivo? Por causa do sacrifício de Cristo, né? Certo? Que, vamos dizer que, bom, na época antes, no Velho Testamento, eles faziam os sacrifícios lá no tabernáculo, que eram referentes aos pecados ocorrentes ali, os pecados que aconteciam naquele momento. E eles sempre tinham que refazer aquilo como algo preparatório, porque viria algo maior que pagaria por todos os pecados, a expiação de todos os pecados. Beleza. E, então, não sei, acho que seria Estamos mais ou menos chegando, isso. estamos chegando. Muito bom. Tá Murilo, difícil. Gabi, quer dar um help aí? Quer desenvolver a ideia? Eu concordo com a parte principalmente a parte preparatória, né? Realmente, eles já tinham uma lei antes da lei de Moisés, só que eles haviam meio que esquecido, digamos assim, né? Então, o Senhor lhe deu uma lei com ritos, cerimônias,
para realmente fazer eles lembrar e se tornar algo mais constante. E Boa. então veio o Salvador para trazer eles e lembrar que os convênios deles eram muito mais do que coisas físicas, mas coisas espirituais. Era algo eterno, realmente. Muito Talvez isso, bom. além da parte preparatória. Muito bom. Gabi, tá por aí? Sim, Vamos então mas, né? ver a resposta. Eu ia só pedir para você ler a resposta do próprio autor a essa pergunta. Por que o primeiro foi preparatório e não definitivo? Vamos Desculpa, ler. travou aqui, Pedrosa, eu não entendi. Vamos ver o versículo 9, Hebreus 8, 9. Tu consegue ler para nós? Consigo. Não segundo o convênio que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram naquele meu convênio. E eu para eles não atentei, diz o Senhor. Conseguem já agora me dar a resposta? Por que era preparatório? Diz aí no versículo 9. Quem foi que rejeitou esse convênio? No O versículo próprio, 9. o próprio povo rejeitou o convênio, né? Isso. Então não é que o primeiro teria que ser preparatório. Seria já o definitivo, mas não permaneceram naquele meu convênio. O próprio povo rejeitou. Se vocês forem lá para a tradução de Joseph Smith de Êxodo 34, versículos 1, 2 e 14, o Senhor vai dizer algo interessante. Ele vai dizer, ó, tirarei de seu meio o sacerdócio. Portanto, a minha santa ordem e as suas ordenanças não irão adiante deles. Por quê? Porque o povo rejeitou. Era a intenção do Senhor que desde o primeiro conjunto de mandamentos tivesse o sacerdócio de Melquisedeque. Mas o próprio povo não permaneceu naquele convênio. O Senhor disse negativo, vamos suspender aí, vamos dar um evangelho preparatório, cheio de ritos e ordenanças, para que depois, futuramente, eles recebam meu convênio definitivo. Eu já queria dar agora, mas eles não querem, então eu não forço a barra, né? O espírito não contenderá para sempre com o homem, tá? Por isso que precisava-se de um novo convênio, um novo testamento, uma nova aliança. O convênio real que o Senhor deseja fazer com o seu povo está descrito aí no versículo 10. Qual era o convênio real que ele queria fazer com o povo? Quem pode ler? Hebreus 8:10. Porque este é o convênio que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Olha só, o Senhor ele não queria nada ritualístico. Ele queria um relacionamento de verdade. Ele diz: porei as minhas leis em sua mente e em seu coração. Então não era só um ritual que ele queria. Vejam quando a gente está apaixonado. Vamos tomar esse exemplo. A gente só pensa na pessoa, não é? Só sente a pessoa, só quer fazer as coisas em prol daquela pessoa. Tudo que faz é pensando naquela pessoa. Então, o Salvador, ele queria esse tipo de relacionamento, mas era um relacionamento maior ainda, porque o convênio que ele estava querendo fazer aí era: eu quero ser seu Deus, eu quero ser o pai de todos vocês, meus filhos. Ele dizia: eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Então ele queria uma relação, um relacionamento.
E isso vai ser bem frisado no versículo 12, quando ele vai dizer que vai ser misericordioso para com as iniquidades. Quem pode ler o versículo 12? Eu posso. Porque serei misericordioso como suas iniquidades, e de seus pecados, de suas prevaricações, não me lembrarei mais. E por que ele vai ser misericordioso com essas iniquidades? Porque ele conhece as minhas fraquezas e ele sabe exatamente por que eu caí. E é esse movimento que Cristo quer fazer conosco, de um estranho, de um estranhado com Deus para com cidadão em Cristo. E é isso que o autor tenta explicitar aqui. É esse movimento que Cristo tenta fazer conosco, desse relacionamento, fazer a gente tornar a bons termos com o Senhor. E aí, ó, todo outono, 10 dias antes da festa dos tabernáculos, ou também chamada de festa das cabanas ou Sucote, era celebrado esse dia da expiação, ou, em hebraico, Yom Kippur. Isso está relatado em Levítico, capítulo 16. O capítulo 9, que a gente vai passar aí a seguir, é uma revisão do que acontecia nesse dia da expiação. Então, nesse dia, em específico, lembrem-se disso, o sacrifício não era queimado naquele altar do holocausto. E isso era um ponto importante para o autor. A gente vai voltar lá no final dos capítulos de Hebreus para essa passagem. Então, guarda aí na mente. O sacrifício não era queimado no altar do holocausto, como em todos os outros dias, mas nesse dia, não. Era diferente, tá? Como eu disse, de todos os outros dias, esse dia da expiação. Então, antes que a gente comece a questionar aí por quê, a gente precisa compreender se realmente a gente deseja ser discípulo de Cristo. Vai estar associado a isso. Estar sendo queimado fora do altar do holocausto, a realmente sermos discípulos verdadeiros de Jesus Cristo. Então a gente vai deixar essa dúvida suspensa, tá? Vocês vão ruminando nela. Por que não era queimado no altar do holocausto? E a gente aí vai responder quando chegarmos lá no último capítulo de Hebreus, Hebreus capítulo 13. Por hora a gente deixa aí no ar, tá? Mas em Hebreus, capítulo 9, dos versículos 1 ao 5, o autor ele vai preparar uma descrição física e organizacional do tabernáculo. Ele vai descrever o mobiliário, vai descrever os cômodos, e ele faz isso para que a gente consiga acompanhar o raciocínio que ele irá desenvolver. Então ele diz: deixa eu fazer um breve apanhado geral aqui sobre o dia da expiação, o mobiliário do templo e os ritos empregados para que a gente possa estar na mesma página e eu avance com essa minha ideia. O lugar santo, ele era utilizado diariamente pelos sacerdotes para realizar as ordenanças, como ele fala aí no versículo 6. Hebreus 9:6. Ele diz: a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo. Então, no lugar santo, os sacerdotes entravam e saíam. Mas no Santo dos Santos, que era o aposento que ficava depois do lugar santo, somente o sumo sacerdote entrava uma vez só por ano. Está no versículo 7.
Mas no segundo, ou seja, no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, o qual oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo cometidos por ignorância. E aí eu queria que vocês reparassem no versículo 7, esse só o sumo sacerdote. Em inglês, esse só é alone, não é o only, que é somente, mas é alone, ou seja, dando a ideia de que o sumo sacerdote entrava sozinho. Tá? E é realmente essa a ideia. Só o sumo sacerdote, ou o sumo sacerdote só. O sumo sacerdote sozinho entrava lá. E ele entrava no Santo dos Santos com o quê? Digam aí para mim, Hebreus 9:7. O que que ele levava? Ele levava sangue, né? Isso, não sem sangue. Ele tinha que entrar com sangue. Então parece que esse sangue é que abria o véu. Parece que é esse sangue que lhe concedia acesso ao Santo dos Santos. O problema é que depois que ele passava por esse véu, o véu se tornava a fechar. Então ele passava, o véu se fechava novamente. E é daí que o autor vai partir. É dessa ideia. Ele entrava com sangue, o véu se abria para ele, mas se fechava logo depois. Então o autor ele vai querer desenvolver a ideia enfatizando que para o véu permanecer aberto, partido, o sacrifício deveria ser perfeito, feito de algo perfeito. Os animais sacrificados e as ofertas eram obras de mãos imperfeitas. É o que ele vai dizer no versículo 9 e 10 de Hebreus 9. Então, todas essas ofertas que eram feitas vinham de mãos imperfeitas. Por mais que quisessem, o povo não poderia oferecer um sacrifício perfeito, que era o requisito necessário para que esse véu continuasse aberto, não se fechasse mais. E aí, o perfeito Cristo vai se oferecer como este sacrifício perfeito. Vamos ver lá versículos 11 e 12 de Hebreus 9. Quem pode ler? 11 e 12, isso, né? Uhum. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não dessa feitura, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Uma vez por todas entrou no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Muito bom, obrigado. Então, a partir desse sangue perfeito, o véu permanece aberto a todos aqueles que desejam ter acesso a Deus. Tá? E agora a gente vai fazer uma pausa para buscar isso lá no Velho Testamento. Então, deixa a telinha aberta aí em Hebreus 9, mas vamos abrir em Levítico, capítulo 17, versículo 11. Levítico 17, 11. Quem achou, pode ler. Levítico, capítulo 17, versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo dei, para fazer expiação sobre o altar pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Muito bom. Consegue discutir aí um pouquinho, Gabi, o
que dá para entender desse versículo? É que é difícil, né? A pergunta é. É, achei difícil a pergunta também. Quem quiser Mas, ajudar aí, vamos discutir, fazer aquele brainstorm. O que ele está ensinando aí, talvez a gente nunca tenha compreendido dessa forma. Vamos focar aí no a vida da carne está no sangue. E aí ele diz que eu vou-lo dei. O que ele está falando aqui? Eu vou destrinchar mais a pergunta. Esse sangue aí é referência a que sangue? Bom, eu não sei sangue exatamente, de mas Cristo? é, Opa, ok. Enquanto o Murilo estava dizendo, eu não sei exatamente, a Gabi disse o sangue de Cristo. É exatamente isso. E que carne é essa que ele está falando? A carne da expiação, né? O corpo de Cristo. Olha, a vida da carne está no sangue. seria talvez a mortalidade, a nossa vida. Ok, então a vida da humanidade está no sangue, ou seja, a vida eterna da humanidade, da mortalidade, está no sangue. E esse sangue referido é o sangue de Cristo. E vejam que ele continua o versículo. Volodei esse sangue de Cristo para fazer expiação sobre o altar pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então, por algum mecanismo que a gente ainda não entende e não foi explicado por Deus, e se fosse explicado, talvez nem fizesse sentido para a nossa mente humana. Mas esse sangue de Cristo é que pode nos purificar dos nossos pecados. Então, a vida eterna da humanidade está no sangue de Cristo. Qualquer outro sangue só abria o véu para apenas uma pessoa. Lembram? Era o sumo sacerdote que ia lá, no dia determinado. Mas, se for o sangue de Cristo, deixa esse véu escancarado. E ele não quer estar lá sozinho. Ele deseja que todos nós estejamos com ele. Com o sacerdócio levítico, o sacerdote, o sumo sacerdote, lembrem-se que a gente falou no versículo 7, estava sozinho, alone, ou seja, somente ele no Santo dos Santos. Cristo não quer isso, e ele dá o sangue, e aí todos vão ter a oportunidade. Eu vou deixar o cardzinho aqui, quem não assistiu, assista para o vídeo de Entendendo o Dia da Expiação, o Yom Kippur. A gente vai deixar, está publicado já, mas quem não assistiu, assista, que é muito interessante e tenta traçar esses paralelos com o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. No próprio vídeo vai ser explicado várias coisas, tá? Vamos para Hebreus capítulo 10. Alguém tem alguma dúvida até agora? E a gente vai lá para baixo, no versículo 19. Hebreus 10, 19. Quem pode ler? Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, por que a gente agora pode ter ousadia, pode entrar corajosamente, ousadamente nesse Santo dos Santos?
Creio que antes era feito uma vez por ano essa parte, né, de o sumo sacerdote entrar na parte dos santos. Agora, como o Salvador ele fez permanentemente esse procedimento, digamos assim, né, não é Uhum. mais necessário a gente entrar no santuário, pois ele já fez para permanente para todos os filhos do Pai Celestial, para toda a humanidade e toda a eternidade também, né? Muito bom. Muito bom. Então, se naquela época os israelitas viam o sumo sacerdote só entrar ali no Santo dos Santos com o sangue dos animais, quanto mais ousadia a gente deve ter, tendo o sangue de Cristo para nos abrir caminho pelo véu, que ele diz aí no versículo 20, ó, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou através do véu, isto é, pela sua carne. Então, se eles viam o sumo sacerdote entrar com sangue de bode, sangue de novilho, no Santo dos Santos, quanto mais agora a gente que está munido do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, a gente deve entrar mesmo com coragem no Santo dos Santos. E vejam, quando vocês assistirem o vídeo, que Cristo ele abre caminho pelo véu, e esse caminho fica marcado pelo sangue. Se vocês virem, no dia da expiação, o caminho vai ficar marcado com o sangue que era aspergido pelo sumo sacerdote. Então, esse caminho que era marcado antigamente com o sangue dos animais sacrificados, agora está marcado pelo sangue de Jesus Cristo. Então, ele deixa o caminho traçado, ele deixa o caminho marcado para que a gente possa entrar ousadamente aí, né, no Santo dos Santos, no santuário, tá? Nos templos modernos, dos santos dos últimos dias, Jesus é o véu. Como ele diz aí no versículo 20, através do véu, isto é, pela sua carne. Então, Jesus é o véu do templo. E é através dele que a gente chega à presença de Deus, o Pai. Tá? Então, Cristo, trazendo seu sangue, parece satisfazer essa propriedade da eternidade que é dita em Levítico 17:11, que a vida da carne está no sangue. Então, ele parece satisfazer essa propriedade eterna que é preciso sangue para expiar pelos pecados. E aí, eu também deixei outro videozinho linkado e eu vou exibir agora aqui para vocês um pedacinho para que a gente possa discutir, tá bom? O vídeo é do filme As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que foi escrito por C.S. Lewis e ele fazia nesse conto infantil uma alusão ao sacrifício de Jesus Cristo. Então vamos observar, vocês vão poder ver aí na tela. Fiquem vendo. Então ele está sacrificado no altar. Temos que ir. Está frio. E o que acontece com a morte de Cristo logo após a morte de Cristo? Olha. Cadê o Aslan?
Olha o altar O que rachado, fizeram? partido, quebrado. Mas nós vimos o punhal, a feiticeira. Se a feiticeira entendesse o significado de sacrifício, talvez tivesse interpretado a magia profunda de outro jeito. Se uma vítima voluntária, inocente de traição, é morta no lugar de um traidor, a mesa de pedra se partirá. E talvez mesmo a própria morte seja revogada. Mandamos avisar de sua morte. Pedro e Edmundo já foram pra guerra. Precisamos ajudá-los. E vamos, querida, mas não sozinhos. Subam em minhas costas. O caminho é longo e o tempo é curto. Talvez queiram cobrir as orelhas. Vocês viram? Repararam? Vejam o que é dito no livro e foi dito no filme também. Significa, disse Aslan, que embora a feiticeira conhecesse a magia profunda, há uma magia ainda mais profunda que ela não conhecia. Seu conhecimento só chega até a alvorada do tempo. Mas se ela olhasse um pouquinho mais para trás, na calmaria e escuridão antes da alvorada do tempo, ela saberia que, olha só, quando uma vítima de livre e espontânea vontade e que não haja cometido nenhuma traição é morta em lugar de um traidor, a mesa se quebraria e a própria morte começaria a reverter. Isso foi escrito por C.S. Lewis. Então, o véu, ele não está só aberto de uma forma nova e viva, mas ele agora está rasgado e retroativamente garantindo esse acesso a todos da família de Deus que já haviam morrido. E vocês repararam ali, depois que o leão reaparece, claro, o leão também uma figura, uma referência a Jesus Cristo, que era o leão da tribo de Judá. Vocês repararam o que ele fez com as meninas? Carregou elas. Ok, muito bom. Ele coloca as meninas nas costas. Não é isso que Jesus Cristo faz? Ele nos carrega nas costas para a exaltação. Tá? Então é bem interessante, depois tentem associar todos esses simbolismos. E na antiga Israel... Só um Opa, detalhe, Pedrosa, essa questão também, ele também usa como exemplo, né? A gente lembra que Cristo fez todas as coisas e deixou exemplo sobre todas as coisas. Então, como ele nos carregou, pagando por nossos pecados, né? Fazendo a expiação, hoje nós também devemos tomar sobre nós o nome de Cristo, né? Então, nós também devemos representá-lo e carregá-lo como ele nos carregou. show, Helder. Já até se antecipou uma discussão que a gente vai ter sobre tomar o nome de Cristo, que é trazido aqui em Hebreus. Muito bom. Valeu mesmo. E a gente vai ver que na antiga Israel eles só jejuavam em duas ocasiões, só tinha duas épocas que era requerido jejum dos israelitas, e era luto e era no dia da expiação. Então, o judeu, ele chegava em jejum e via o desenrolar desses rituais, mas ele só via até o sumo sacerdote, entrar no lugar santo. Depois disso, ele esperaria e teria que confiar que o sumo sacerdote se encontrasse com Deus a favor deles. Talvez até um paralelo com o que acontece conosco hoje. A gente faz a nossa parte. Naquela época, o israelita chegava em jejum. Ou seja, a gente faz os jejuns simbólicos e traz as ofertas e confiamos que o Senhor fará a parte dele.
A gente só vê até o sumo sacerdote entrar no lugar santo. Depois a gente não vê mais. Então, a gente só vê até certo ponto os desígnios de Deus, depois a gente tem que confiar que Ele vai pleitear a nossa causa. Então, hoje, todos nós temos acesso à casa dele. O templo está de portas abertas a todos que fizerem a sua parte. Tá bom? Hebreus, agora a gente vai voltar para o capítulo 9, Hebreus 9, versículo 18. Quem pode ler? Porque havendo Moisés relatado, não, 18, né? Hebreus 9, 18. Tá. Pelo que também o primeiro testamento não foi consagrado sem sangue. Então, até mesmo aquele primeiro testamento, aquele primeiro convênio, tá, foi selado com sangue. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas o sangue, ele reabre essa relação de nós, como a gente já falou, estranhos, estranhados com Deus. Jesus vai restaurar essa condição e nos dá a habilidade de nos reconectarmos a Deus. Agora vamos ver o versículo 24, ainda de Hebreus 9. Quem pode ler? 24. Isso. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Joia. Então o autor ele quer mais uma vez enfatizar, deixar claro que ele não está falando do templo terreno. Cristo ele penetra os céus, nada de um templo terreno, ele está nos céus. E a gente pode cruzar essa referência com Doutrina e Convênios 45, que é a versão Santo dos Últimos Dias restaurada de como foi essa entrada de Cristo nos céus, né? Então, essa seção 45, que vocês estão cruzando aí com esse versículo, começa com um aviso, uma advertência, que se encaixa com Hebreus. O povo tinha saído da escravidão do Egito, mas não estava interessado nesse relacionamento com Deus. Eles queriam, alguns até, a voltar para o Egito. Eles queriam a vida confortável. E o autor de Hebreus vai apontar esse problema, como também em Doutrina e Convênios vai ser apontado este problema. Então, vamos deixar aberto Doutrina e Convênios 45. Quem pode ler Doutrina e Convênios 45, 1? Escutai, ó povo de minha igreja, a quem foi dado o reino. Escutai e dai ouvidos àquele que estabeleceu os fundamentos da terra, que fez os céus e todas as suas hostes, e por quem foram feitas todas as coisas que vivem e se movem e têm seu ser. Muito bom. Obrigado, Helder. Então, em Doutrina e Convênios 45, 1, a gente vai ver uma referência direta a Hebreus 11, quando ele diz: pela fé, nós aprendemos ou entendemos que os mundos foram criados pela palavra do seu poder, tá? Então, uma referência aí a Jesus Cristo como Criador. E agora o versículo 2, Doutrina e Convênios 45, 2. É para ler, Pedroso? Por favor. E também digo: escutai a minha voz, para que a morte não vos surpreenda. Na hora que menos esperais, o verão terá passado, a colheita estará terminada e vossa alma não estará salva. Bom, obrigado. Então, isso também vai se encaixar com o festival do Yom Kippur.
que marcava o fim da época da colheita. Tudo estava se finalizando, e aí vem a pergunta, é por isso que ele faz a advertência. A pergunta que chega agora com o fim da colheita, com o fim dos tempos é: eu quero um relacionamento com Deus? E aí, sabendo dessa advertência, ele diz: olha o que o povo do passado fez. Sabendo dessa advertência, vem o versículo 3 de Doutrina e Convênios 45. Quem pode ler? Versículo 3. Sim? Ouvi aquele que é o advogado junto ao Pai, que está pleiteando vossa causa perante ele. Então, ele é chamado aí de advogado, ou seja, a nossa causa é a causa dele. A nossa causa agora é a causa de Jesus Cristo. E aí, no versículo 4, quem pode ler Doutrina e Convênios 45, 4? Dizendo, dizendo: Pai, contempla os sofrimentos e a morte daquele que não cometeu pecado, em quem te rejubilaste, contempla o sangue de teu filho, que foi derramado, o sangue daquele que deste para que fosses glorificado. Boa. Então imagina, você está lá junto de Cristo e ele está dizendo para o Pai: Pai, não olha para ele. Repararam isso? Ele diz: Pai, não olha para ele, não. Olha para mim. Eu conheço a lei. Eu cumpri a lei. Eu ofereci o sacrifício perfeito. Eu trago esse sangue em que tu és glorificado. Então ele diz: não, esquece ele. O negócio é comigo, Pai. A causa dele é a minha causa. Eu estou pleiteando essa causa. Então olha para mim. E aí vem o pedido de Cristo nesse pleito. Versículo 5 de Doutrina e Convênios 45. Portanto, Pai, poupa esses meus irmãos que creem em meu nome, para que venham a mim e tenham vida eterna. Muito bom. Então ele diz: ó Pai, esse é meu pedido. Poupa estes meus irmãos que creem em mim. E é a única coisa que é requerida de nós. Vamos complementar esse versículo 5 com o versículo 8 de Doutrina e Convênios 45. Quem pode? Eu vim aos meus e os meus não me receberam, mas a todos os que me receberam dei poder para realizar muitos milagres e para se tornarem os filhos de Deus. E aos que creram em meu nome, dei poder para alcançarem a vida eterna. Basta crer nele. Então eu não poderia jamais trazer uma vida sem pecado para esse altar. A única coisa que eu posso ofertar é o desejo de acreditar. Qualquer coisa além disso fica aquém do que é requerido. Mas eu posso trazer a minha crença. Eu posso trazer o meu desejo de acreditar. E talvez a esperança venha justamente do fato que eu não serei olhado no julgamento. Os olhos do Pai estão voltados justamente para Jesus Cristo. E aí repara em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que ele disse: para que nele fosse feito, fôssemos feito justiça de Deus. Então é nele, em Jesus Cristo, que a justiça de Deus será feita. É ele olhando para Jesus Cristo. E aí a gente já discutiu também em outras aulas da grande troca. A gente já falou, ele se faz pecado para que a gente pudesse ter chance nesse julgamento do Pai. Vocês conseguem ver essa figura aí na tela?
Sim? Sim. Essa figura é Jesus advogado de Harry Anderson. Harry Anderson tem várias pinturas famosas. É ele que pinta aquela figura da segunda vinda, Cristo com os braços abertos e a multidão de anjos atrás, tá? É do mesmo pintor. Então, todo domingo nós mencionamos a palavra desejo. E vocês se lembram onde a gente menciona essa palavra desejo? Todo domingo. Na oração do sacramento? Isso mesmo, muito bom. Na oração sacramental do pão, diz o seguinte: que desejam tomar sobre si o nome de teu filho. É a única coisa, como eu já falei, que a gente consegue ofertar. E o que que isso significa? O elder Delaney Jokes, ele vai explicar no discurso que ele fez em abril de 1985. O título do discurso é Taking Upon Us the Name of Jesus Christ. E ele diz o seguinte: desejo de tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo pode ser entendido como desejo de tomar sobre nós a autoridade de Jesus Cristo. De acordo com esse significado, ao partilhar do sacramento, testemunhamos nosso desejo de participar das sagradas ordenanças do templo e de receber as mais altas bênçãos disponíveis por meio do nome e pela autoridade do Salvador, quando for de sua vontade conferi-las a nós. Quando testemunhamos o nosso desejo de tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo, significa que nos comprometemos a fazer tudo o que pudermos para alcançar a vida eterna no reino de nosso Pai. Estamos expressando nossa candidatura, nossa determinação por lutar pela exaltação no reino celestial. E é isso que o Elder havia comentado sobre tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo. Quando a gente toma sobre nós, a gente está fazendo justamente ou expressando justamente esses desejos que nós temos. Dúvidas até aqui? Alguma pergunta? Vamos prosseguir para Hebreus capítulo 10. E no versículo 1, quem pode ler? Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. Então, mais uma vez, o autor está reforçando que o sacerdócio levítico era somente uma sombra, um símbolo. E é isso que ele vai querer dizer no versículo 4. Ele já disse no versículo 1 e ele reforça de novo, ó, versículo 4. Quem pode ler? Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Ele diz: é impossível. Isso não acontece. E no versículo 5, Hebreus 10, 5, vocês podem cruzar com Salmos 40. E esse versículo ainda vocês podem complementar com Hebreus 10, 6 e 8. Porque Deus, ele realmente não ama esses holocaustos, esses sacrifícios e essa oferta. Vejam no 6, por exemplo, 10, 6, Hebreus 10, 6. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então, se na lei diz que o expiador tinha que derramar sangue, o Senhor prepara um corpo para que possa esse expiador ofertar esse sangue. E era o sangue de um filho,
um Deus, um ser sem pecados. Era isso que ia funcionar para toda a humanidade. Vejam lá no versículo 8. Ele diz ainda: sacrifício e oferta e holocausto e oblação, não, não quero. Mas no 5, Hebreus 10:5, mais um corpo me preparaste. É por isso que Deus prepara esse corpo para que ele pudesse derramar esse sangue. Hebreus capítulo 10, versículo 7, tem uma referência a um volume de escritura que a gente não tem. Quando ele diz: no princípio do livro está escrito de mim. A gente não tem esse volume de escrituras. Mas Cristo diz: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Cristo ele estava decidido a cumprir com esses requisitos que nós vimos C.S. Lewis descrever como a magia mais profunda. E Deus provê a ele um corpo que pudesse cumprir com esses requisitos. Vejam o versículo 10, Hebreus 10, 10. Nessa vontade, somos sacrificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Nessa vontade, na vontade de Deus, nós somos santificados pela oferta desse corpo que ele preparou para Jesus Cristo. Uma vez por todas, uma única vez por todas as vezes que nós precisamos, que nós pecamos, que nós acorremos a ele. Versículo 16 de Hebreus 10 é uma paráfrase, ele vai citar Jeremias capítulo 31. Quem pode ler o versículo 16? Hebreus 10, 16. Achou? Pode ler. Este é o convênio que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Então diz: Olha, daqueles dias que ele fala é do sacerdócio, o período do sacerdócio levítico. Então, como a gente já falou no início da aula, ele quer relacionamento. Ele diz: depois desse sacerdócio levítico, eu porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. É esse relacionamento que ele quer. Então, quando nós nos submetemos às ordenanças, nós estamos realmente dizendo, quando a gente passa por essas ordenanças: escreve a tua lei em meu coração e minha mente, Senhor. É isso que a gente está autorizando o Senhor a fazer. É por isso que nós temos essas ordenanças e participamos de convênios com o Senhor. O capítulo 8 e 10 de Hebreus vai funcionar como a capa e uma contracapa de um livro. Eles chamam até em inglês de bookends, que é um artifício literário reconhecido, né, para encerrar uma ideia. Então, o capítulo 8 e 10 são capa e contracapa que encerram a ideia do capítulo 9. E a ideia principal é de que Cristo ofereceu o sangue dele, partiu o véu e consumou tudo, preparou tudo para a humanidade. Certo? Hebreus, versículo 10, versículo 19 do capítulo 10. A gente já leu, e eu vou frisar mais uma vez: por causa de tudo isso que o autor apresentou até o momento é que a gente pode ter ousadia para entrar no santuário por conta do sangue de Jesus Cristo que foi derramado por nós. A gente pode ilustrar a ideia dos versículos 19 e 20, quando ele diz: pelo novo e vivo caminho, ele é o véu. A gente passa por ele. Podemos cruzar com João 10. João capítulo 10 é aquele capítulo do bom pastor.
E Cristo vai dizer nos versículos 7 e 9 que ele é a porta. E vamos discutir um pouquinho sobre isso. Vocês devem se lembrar do templo, da cerimônia no templo. Nós vamos discutir manter a sacralidade da cerimônia. Tá? Mas no templo, nós temos um véu. E a gente já falou que é Jesus Cristo. Mas quando nos aproximamos desse véu, lembrem-se aí da cerimônia. A gente trava essa conversa com Deus. E se vocês repararem, nós e Deus nunca nos vemos. O véu está interposto entre nós, simbolizando Jesus Cristo. Ele é esse véu, como a gente viu aí no versículo 20. Ele é o único intercessor. E uma sombra ou um símbolo de julgamento é feito ali junto do véu. E após esse símbolo de julgamento, é que é nos permitido a entrada pelo véu partido, pelo véu aberto, que é a carne do Salvador que foi dilacerada por nós. E aí sim é que nós somos admitidos ao reino de Deus, ao reino celestial. Então vejam a beleza da cerimônia do templo, ilustrando essas verdades eternas que estamos estudando agora. O Yom Kippur, que era esse dia da expiação, era o clímax da celebração judaica. Nossos templos, eles são semelhantes, mas diferentes, porque eles exercem a autoridade do sacerdócio de Melquisedeque, aquele novo convênio, aquela nova aliança que ele escreveria em nossa mente e nosso coração. E qual é a nossa parte nisso tudo? Vamos ver Hebreus capítulo 10, versículos 23, 24 e 25. Dá para cada um ler um. 23, 24 e 25. Que tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. 24. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando de congregar-nos, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando virdes que se vai chegando aquele dia. Muito bom. Então, olha a nossa parte aí. Deus, Jesus Cristo, vai fazer a dele, já fez. E nós? Vejam, vamos pular aí para o versículo 35 ainda de Hebreus 10. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande galardão. Então, não rejeita a tua fé. Anota tuas impressões, teus sentimentos nos diários pessoais. Que quando a fé der aquela vacilada, opa, deixa eu ler lá para eu não rejeitar essa minha confiança. E vejam no versículo 25, que vocês acabaram de ler, não deixando de congregar-nos. O contato entre os irmãos é fundamental, mesmo que a gente às vezes fique desconfortável. Tem uma parábola, né, dos porcos espinhos que para se aquecerem eles se juntam, mas por conta dos espinhos eles se machucam. Então, mesmo assim, a gente se machucando ou estando desconfortável juntos, talvez por causa da diferença da opinião de nosso irmão, do jeito do irmão, do pensamento do irmão, da atitude do irmão, mas o Espírito ele trabalha para nos prover esse conforto. E é importantíssimo. Quantos já viram a história de um membro que se afastou da igreja porque deixou de frequentar regularmente essas reuniões, deixou de estar junto dos irmãos. E aí a gente não cumpre com essa nossa parte. A gente tem
dificuldades em manter essa nossa fé. E aí, vamos ver que o autor, até agora, até aqui, ele vai se ater a esse aspecto litúrgico, vamos dizer, esse aspecto mais crente da coisa. E agora ele vai falar de pessoas reais, pessoas que tinham o foco em Jesus Cristo e tinham testemunho dele. Essas pessoas que ele vai mencionar é o que a gente pode chamar de cristão pré-cristão. Já eram cristãos antes de Cristo. E em Hebreus 11, vocês podem até escrever aí do lado do título de Hebreus 11, é o Hall da Fama da Fé. Hebreus 11, 1, a gente vai ter a definição de fé. O que é fé? Quem pode ler? Hebreus 11, 1. Olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se vocês clicarem na notinha de rodapé B, vai ter uma tradução de Joseph Smith que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, né? E a gente vai ter vários exemplos de fé. E eu queria perguntar desse capítulo, qual é o exemplo de fé que mais ressoa com vocês? Ah, eu gosto mais desse, eu gosto mais desse. Qual é o exemplo de fé que mais reverbera com a tua vibe? A gente coloca meio como clichê por causa do seminário as, vamos dizer, as aventuras de Nefe, né? Ok, Mas é realmente um exemplo de fé prática, né? Porque realmente ele falava, eu tenho fé, vamos lá, vamos fazer, né? Então, todas as coisas, assim. E, vamos amarrar ele lá. Amarrava e tudo. Não, mas eu tenho fé que não. Se vai dar. solta e continua, vai fazendo, né? Porque o Senhor mandou e pronto. Tipo, mas você é assim, assim. Tá, o Senhor continua tendo mandado e eu continuo fazendo. E pronto. Então, eu acho que é muito prático, apesar das dificuldades. Lógico, a gente não vai minimizar isso, mas realmente era muito prático, assim, né? Um exemplo muito bom de fé. Uhum, muito bom, obrigado, Helder. Murilo, Eu gosto muito de Abraão, porque ele realmente recebeu muitas bênçãos, mas quando o Senhor pediu para ele oferecer a maior bênção dele, a maior coisa que ele mais desejava, ele, mesmo não tendo desejo no início, ele foi lá e cumpriu com o que o Senhor pediu. O Senhor pôs ele à prova, né? E realmente ele foi muito obediente desde sempre. Ele é um grande exemplo de obediência e de fé, principalmente. perfeito, muito bom. Gabi, Para mim foi o de Noé, ok, porque ele advertiu, né, a todos e ele construiu uma arca, né? Então eu acho que teve bastante esforço assim da parte dele e muita fé também para fazer tudo isso. muito bom, Ficar muito numa bom. arca com aqueles animais muito perigosos. Muito bom, a veterinária, né? Escolheu Noé. Boa. Muito Tinha que obrigado. ser, né? Muito obrigado. Então, eu vou pegar um exemplinho, a gente vai falar deles, mas eu vou pegar, por exemplo de Abraão, que o Murilo citou. A fé de Abraão é discutida aí em Hebreus 11, do versículo 17 ao versículo 19. E olha só a contradição que gerava na cabeça de Abraão. Oferecer Isaque, o unigênito dele, em quem as promessas feitas pelo Senhor se cumpririam, ele tinha que sacrificar esse menino. Era o único. Que coisa meio louca de se aceitar. Mas ele tinha a fé necessária para confiar que, se preciso fosse, vocês vão ver lá no versículo 19, Deus ressuscitaria Isaque dos mortos. Então, ele confiou. Só, tá mandando, beleza. Como é que vai se cumprir essas promessas? Não sei, mas eu tenho fé que, se preciso for,
Deus ressuscita meu menino, né? E esse é o ponto do autor. Se a gente confiar em Deus, tudo vai ser possível. Todas essas promessas nos serão concedidas. É só a gente ter fé nele. Então vejam aí a listinha, vão acompanhando. Na listinha por nome, a gente tem Abel, no versículo 4, a gente tem Enoque, versículo 5, Noé, versículo 7, Abraão, versículo 8, Sara, olha que interessante, a Sara está incluída aí, versículo 11, Isaac, versículo 20, Jacó, versículo 21, José, versículo 22, Moisés, versículo 23, e aqui eu vou fazer uma pausinha. Vamos ver o versículo 29, porque ele continua falando de Moisés, ó, Hebreus 11, 29. Quem pode ler? Versículo 29, Hebreus 11, 29. Pela fé, passaram o Mar Vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Vocês conseguem, obrigado, Gabi, enxergar algum simbolismo nisso? A gente diz que o Mar Vermelho foi par, Partido, dividido, né? ok, partido dividido. Vocês enxergam algum simbolismo nisso? De tudo que a gente está vendo aqui, de dia da expiação, de tabernáculo. Daquele vídeo de Nárnia, né? Que se partiu lá. Ok. Lembram-se que o véu foi partido quando Cristo faz o sacrifício? É isso que a gente tem falado até agora, que o sumo sacerdote entrava por esse véu partido. Então, o Mar Vermelho pode até ser uma representação dessa mesma simbologia do véu. Eles, os israelitas, de um lado, não poderiam passar para o reino de Deus que estava do outro lado, a não ser pelo Senhor partindo este véu, esse mar. A gente vê que foi um vento vindo da parte do Senhor que partiu o Mar Vermelho. E aí Moisés, como uma clara representação de sumo sacerdote, uma clara representação de Jesus Cristo. A imagem também vai ser repetida depois com a travessia do Rio Jordão. E o símbolo aí vai ser claro. A gente tem ajuda e esperança em Jesus Cristo. Ele é o nosso ajudador e é ele que nos dá esperança de retornarmos à presença de Deus. Então, fechando esse parêntese, vamos continuar a nossa lista. A gente tem outra mulher na lista, Raabe, no versículo 31. E a gente tem vários outros aí que ele vai citando no versículo 32, ele cita vários outros por nome. Aí vai citar também as mulheres no versículo 35, 36. E aí ele vai citando aí um conjunto, ele não cita mais por nome, tá? E para todos estes, por que ele dá esse hall da fama da fé? Porque para todos esses, ele vai apontar e vai dizer, o autor de Hebreus, eu sei que é difícil, mas a gente tem todos esses, como ele chama lá em Hebreus 12:1, uma grande nuvem de testemunhas de que, sim, eu preciso confiar em Jesus Cristo, eu posso, apesar de todas as dificuldades. Queria chamar a atenção ainda em Hebreus 11, do versículo 13 a 16. Podem marcar esses versículos aí. Porque nós não somos deste mundo. É isso que esse conjunto de versículos quer dizer. Nós não somos só isso, um homem carnal, natural. A gente é muito mais. Nossas promessas também não são desse mundo. Elas são promessas celestiais. É por isso que não é aqui
que essas nossas promessas serão cumpridas. Por quê? Porque elas não são daqui, elas são celestiais. Elas se cumprirão no devido local, no reino celestial. Pegando o exemplo aí de Raabe, a gente tem outro simbolismo bem interessante lá no versículo 31. Quem pode ler? Hebreus 11, 31. Falando sobre Raabe. Pela fé, não, Isso? 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Se vocês quiserem cruzar o versículo aí com Josué 2, 9, é onde está a história de Raabe. Ele diz aí que ela não pereceu com os incrédulos, porque ela presta testemunho do Senhor. É tanto que se forem para Josué 2:9, Senhor está escrito em letras maiúsculas, ou seja, é Jeová. Ela presta testemunho dele. E há uma sutil referência a essa passagem de Raabe lá em Hebreus 9:19, que pode até passar despercebido aos nossos olhos, quando ele fala sobre Moisés. Vamos voltar lá? Puxa, a gente está no 11, vamos voltar para o 9, vamos? Hebreus 9, versículo 19. Quem achou pode ler. Porque, havendo Moisés relatado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos Olha de novo aí, ó. bodes Sangue de bezerro, sangue de bode, tá? Vai lá. com água, lã escarlate e isopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo. É por isso que ele diz que esse primeiro testamento também não foi selado sem sangue, foi com sangue. Foi isso que Moisés fez. E ele pegou uma lã escarlate. Essa lã, ela era amarrada ao redor dessa vara de isopo para funcionar assim como um pincel ou um cotonetão gigante, sabe? Ele amarrava para que ele pudesse embeber com esse sangue e aspergir sobre o povo e aspergir sobre a lei. E aí, na história de Raabe, em Josué 2, versículo 18, ela é salva justamente por ela ter amarrado um cordão de fio escarlate, como Moisés é citado aí no versículo 19. Essa era a marca. É como se ela estivesse dizendo a Raabe: eu acredito em Jesus. Então ela e a família dela foram salvos da mesma forma que esses israelitas lembram da Páscoa, quando eles tiveram que pintar com o sangue do cordeiro os umbrais das portas. Isso é, mais uma vez, aí o Helder também já tinha se adiantado e comentado, isso é tomar o nome de Jesus Cristo. E é uma das poucas mulheres que estão incluídas na genealogia de Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 1, versículo 5, está lá Raabe. Justamente por conta dela ter tomado o nome de Jesus Cristo. Então, que bom que Raabe está incluída aí nessa lista. Raabe, ela nos dá esperança. Se vocês voltarem lá para Hebreus 11, 31, diz que ela era uma meretriz. Talvez a tradução não seja essa, talvez ela não tenha sido uma meretriz, mas uma mulher de negócios, mais uma dona de uma pousada, alguma coisa assim, mas vamos deixar por aí. Porque Raabe, ela nos dá esperança, não importa o que a gente seja. A gente tem esperança, não importa se é meretriz, pecador, o que seja, nós temos essa esperança em Jesus Cristo. E o versículo 40, eu queria só que vocês abrissem, a gente vai ler pela tradução de Joseph Smith. Abrissem a notinha de rodapé A. E quem pode ler? Hebreus 11:40, clicou na notinha de rodapé A, vai abrir a tradução de Joseph Smith. Quem pode ler?
Deus tendo provido algumas coisas melhores para eles por meio de seus sofrimentos, porque sem sofrimento, eles não poderiam ser Tá aperfeiçoados. vendo? É diferente desse versículo que a gente tem na Bíblia, mas é muito mais assim poderoso. Sem sofrimento, eles não poderiam ser aperfeiçoados. Vocês podem cruzar esse versículo com Doutrina e Convênios 58:3. Doutrina e Convênios 58:3, que diz que depois das aflições vem grandes bênçãos. Então, esses exemplos dados pelo autor são para que a gente abandone esses pecados que nos rodeiam, como esses do Hall da Fama fizeram. E corramos com paciência, como esses do Hall da Fama fizeram, não perdendo o foco em Jesus Cristo, como esses do Hall da Fama fizeram. E é assim que ele começa Hebreus 12, 1 e 2. Quem pode ler? É por isso que ele apresentou esse hall de testemunhas, essa grande nuvem de testemunhas. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o impedimento e o pecado que tão facilmente nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Obrigado, é como se ele estivesse dizendo: se eles fizeram isso, eu também posso. Se eles conseguiram isso, eu também consigo. E aí vocês já viram no versículo 2 que Cristo ele suporta tudo por conta da alegria que lhe estava proposta. E que interessante, estudando para dar aula, talvez a alegria, provavelmente a alegria proposta era para todos nós. Por isso ele suportou tudo. Então ele diz, proponho alegria para essa humanidade. E aí me veio agora mesmo à mente, Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. Cristo, você é peça fundamental nisso. Por conta dessa alegria, eu vou suportar a cruz, se é a sua vontade, Pai. E era a vontade, ele cumpre a vontade. Tá? No versículo 4, quem pode ler? Hebreus 12, 4. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Ele dá um consolo, ele diz, nós nem precisamos passar pelo que ele passou, até o ponto de derramar sangue como ele fez. Então, quando ele diz aí, não resistisse até o sangue, ou seja, estamos bem, a gente nem precisa sofrer como ele sofreu, que é o que a gente aprende em Doutrina e Convênios 19. E do 5 ao 11, Hebreus 12, do 5 ao 11, vai explicar a mentoria que o Senhor faz conosco para que cheguemos a ser seres celestiais. Ele é, vamos dizer, um coach totalmente benevolente. E o versículo 9 dessa perícope, desse conjunto de versículos que encerra essa ideia de Jesus Cristo nos corrigindo, tá? Que é o que ele vai falar daqui a pouco, vai continuar com essa ideia, mas basicamente ele fala isso: Deus nos corrige porque ele nos ama. Qual é o pai que, tendo filho, não corrige esse filho? E aí no versículo 9, quem pode ler? Famoso. Também, na verdade, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Se a gente honra pai e mãe terreno, quanto mais honra a gente não deve para esse pai dos espíritos. É um versículo que a gente usa para mostrar que Deus é o nosso Pai Celestial, é o Pai de todos os nossos espíritos. E o autor ele vai falar dessas provações, dessas correções,
para que a audiência, quem está lendo esse livro, se lembre que não foi em vão e que a alegria vai vir depois. Ele segue o capítulo mostrando, então, o que é seguir a Jesus Cristo, o que é ser discípulo de Jesus Cristo, o que é que um cristão, na prática, faz, do versículo 12 ao 15. E aí é o pensar celestial que a gente vê aí no versículo 15. Quem pode ler? Esse é o pensar celestial. Hebreus 12, 15. Cuidando para que ninguém se prive da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Esse é o pensar celestial. Ele diz aí, ó, se brotar alguma raiz de amargura, a gente não seja perturbado por ela. E aí, se a gente se perturba por essa raiz de amargura, a gente contamina muitos outros. Então, quantos irmãos menores na fé podem estar afetados se eu me amarguro justamente por essas provações e aflições? Então, o pensar celestial é nas provações e aflições eu não vou me amargurar. E aí eu não contamino ninguém, eu não afasto ninguém, tá? Esse é o pensar celestial. E ele vai continuar dando um exemplo do que não é pensar celestial. Está no versículo 16. Ele vai usar o exemplo de Esaú. Ele vai chamar Esaú de fornicador ou profano. E aí, fornicador ou profano é se entregar aos cuidados do mundo, é se entregar às concupiscências do mundo, carnais, se entregar ao mundo, como Esaú fez, que vendeu a sua primogenitura porque estava com fome. O problema não é ter errado, mas o problema é não se arrepender. Vejam no versículo 17, que ele diz que Esaú não achou lugar de arrependimento. Raabe, descrita como sendo uma meretriz, acreditou e se arrependeu. E por isso foi salvo. Esaú não achou lugar de arrependimento, ou seja, não se arrependeu. O autor ele ainda vai exemplificar com a história do Monte Sinai, do versículo 18 ao 21. Quando o povo é que não quer se encontrar com o Senhor, porque eles temeram, eles viram os trovões, eles viram tudo e temeram. Então, por eles terem temido, é que o Senhor não pôde encontrar-se com eles e diminuiu, vamos dizer assim, a lei ou o convênio que tinha para eles. E isso traz a mensagem de que o tempo é agora para a gente se preparar. Israel deixou passar. O Senhor queria levá-los para o topo do monte, mas Israel não quis, temeu. O tempo passou e eles não foram se encontrar com o Senhor. Dos versículos 22 a 29, ele vai dizer que não é nenhum lugar da terra que ele gostaria que o povo se preparasse para entrar, mas era para entrar na habitação de Deus, a cidade de Deus, o reino celestial. E aí Jesus é esse mediador, está lá no versículo 24 e 25. Nós não devemos, como ele diz aí, rejeitar a Deus. Não devemos incorrer no mesmo erro daquele povo antigo. Hebreus 12, versículo 26, vocês podem cruzar, é uma citação de Ageu, capítulo 2, versículo 6. Ageu 2, 6, vocês podem cruzar com Hebreus 12, 26,
e também podem cruzar com Doutrina e Convênios 84.118. Os versículos 27 e 28 de Hebreus 12 vão falar da segunda vinda. Vão falar que o que for de instituição humana, o que for de reino humano na terra, na época da segunda vinda, não vai subsistir. E o que vai permanecer é o reino de Deus. É uma linguagem de convênio. E o Senhor vai usar essa mesma linguagem na seção 132, versículo 13 e versículo 14. Então, podem cruzar Hebreus 12, 27 e 28 com Doutrina e Convênios 132, 13 e 14. O Senhor diz: o que não foi feito pelo meu nome, no último dia, não vai resistir. Então, o autor ele está instando o povo com isso, né? Instando todos aqueles que leem Hebreus a fazer convênios com o Senhor, porque é isso que vai subsistir. É esse nosso relacionamento com Ele que permanecerá para sempre. Hebreus 13 vai começar ainda com uma demonstração de como é ter uma vida cristã ou levar uma vida cristã, do versículo 1 ao 7. Ele vai dizer como é ser cristão, como é seguir a Jesus Cristo. Versículo 8, quem pode ler, de Hebreus 13, é famosão. Esse a turma sabe de cor. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele não muda, não há sombra de variação nele. Ele falou uma coisa hoje, fala amanhã, falou ontem e vai continuar falando a mesma coisa. E para encerrar, a gente vai ler Hebreus 13, 10 a 14. Eu vou começar. Hebreus 13, 10, ele diz: temos um altar, do qual não tem direito de comer os que servem do tabernáculo. Então, só uma partezinha, não sabemos qual era esse altar. Se o templo ainda estava de pé, pode ser o caso de ser o altar do templo. Mas a gente viu que Hebreus também pode ter sido escrito depois que o templo já tinha sido destruído. E aí vem a pergunta: qual seria esse altar? Nós não sabemos. Mas esse altar aí, no versículo 10, era um altar diferente, porque não era do sacerdócio levítico, ou seja, eles não poderiam comer desse altar. Aqueles levitas, aqueles sacerdotes que serviam no tabernáculo. Seria talvez um altar sacramental, ao redor do qual nos reunimos todo domingo, que é o que a gente faz na capela. Definitivamente é uma referência ao acesso direto que temos a Deus após o sacrifício de Cristo. É isso que ele menciona no versículo 10. Vamos continuar, versículo 11. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do acampamento. Só um minutinho, lembram que eu falei que nesse dia em específico, o dia da expiação, não era queimado no altar do holocausto do templo? Ele vai estreitar ainda mais o simbolismo dos animais sacrificados e Cristo nesse Yom Kippur. Aqueles animais, eles eram queimados fora do tabernáculo. E agora leiam o versículo 13. A gente não leu o 12 ainda, né? Vamos ler o 12. Portanto, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Padeceu onde, Murilo? Fora da porta. Fora da porta. Então, assim como esses animais eram queimados fora do tabernáculo, Cristo ele padece no Gólgota, fora dos portões de Jerusalém.
E aí eu vou encerrar aqui com o 13 e o 14. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. E lembrem-se que eu disse que isso era importante, era a ideia que o autor ia usar para sermos verdadeiros discípulos de Cristo. A gente deve deixar aquela ordem levítica do sacerdócio. Significa deixar o mundo e seguir a Jesus Cristo. O pensar celestial está justo aí no versículo 14. Pensar celestial é: aqui é um local temporário, meu lugar permanente é o reino celestial. E aí o desejo final do autor de Hebreus, bem como é o meu desejo para todos vocês que nos ouvem, está no versículo 20 e 21. Quem pode ler Hebreus 13, 20 e 21 para encerrarmos? Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue do convênio eterno, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. É esse o meu desejo, tá? E é com essa finalização do autor de Hebreus que a gente também encerra essa. Que nós possamos ser perfeitos em toda boa obra, completos, cumprindo com o propósito para o qual formos criados, né? Fazendo o que é agradável perante esse nosso grande sumo sacerdote dos bens futuros, que é Jesus Cristo, que vai partir o véu e deixou já, né, escancarado, para que todos nós possamos nos aproximar com ousadia do trono de Deus.